Olá pessoal, meu entrevistado de hoje é o Lucas Gonçalves, que foi aprovado no concurso da Polícia Federal para o cargo de delegado. Lucas, eu quero agradecer a sua disponibilidade, dar essa entrevista, em falar um pouquinho sobre a sua jornada até a aprovação. E para a gente já começar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando de onde você é, se não se importar a sua idade, a sua formação a gente já consegue imaginar. Eu que agradeço a atenção e o convite, por estar aqui compartilhando um pouco da minha história. Meu nome é Lucas, eu sou de Salvador, tenho 35 anos, me formei em 2008, vim advogando esse tempo todo e resolvi dar crédito a esse sonho também, que é entrar na Polícia Federal, ser um delegado de Polícia Federal. Já é um sonho antigo também meu. E é basicamente isso. Eu tenho uma formação e tenho uma pós-graduação também, além do bacharelado em Direito, uma pós-graduação em Direito Penal Econômico e Europeu na Universidade de Coimbra, em Portugal, que eu fiz em 2010. Então tem um link direto com a profissão de delegado de Polícia Federal. São os crimes federais, crimes econômicos. E é basicamente isso. Uhum. Quando se fala, né, na formação de direito, sem dúvida nenhuma, em área específica que apresenta mais possibilidades, né, dentro do serviço público. Além de poder fazer concursos que vão exigir qualquer área de formação, né, dentro da área mesmo é possível fazer inúmeros concursos para juiz, promotor, delegado. Então, por que a área policial? A área policial, eu entendo que tem um quê de vocação, tem um quê de afeição pela profissão. Boa parte de meus familiares vem da área policial. Isso sempre teve uma influência muito grande na minha vida e eu sempre tive uma admiração muito grande, não só pela área policial, mas também pela Polícia Federal de uma forma específica. Uhum. Quando você considera que foi o ponto inicial, o ponto de partida dos seus inícios no início para concurso público, né? Quando você começou de fato a sua vida de concurseiro? Comecei em 2018. O primeiro concurso que eu fiz foi para delegado do Rio Grande do Sul. Acho que a prova foi em maio, eu comecei a estudar em fevereiro e conciliando família com advocacia e estudo. E 3 meses depois eu fiz a prova do Rio Grande do Sul, fui bem classificado, graças a Deus fui bem classificado, não cheguei a ser aprovado dentro das vagas, mas a pontuação foi legal e isso foi um estímulo para eu prosseguir. Então, em um intervalo aí de 3 anos, pausando, continuando, pausando 1 mês, 2 meses, continuando, pausando 1 mês, continuando, por questão de trabalho e família, tem aproximadamente 3 anos que eu estou nessa caminhada estudando. Uhum. E as experiências de aprovações? A experiência de aprovações igual à Polícia Federal, que eu estou, graças a Deus, bem dentro das vagas, bem classificado, eu não tive ainda, até porque de 2018 para cá, a gente só teve concurso de delegado em 2018, teve um concurso de 2019, que foi delegado da Polícia Civil do Espírito Santo, que eu fui aprovado para a segunda fase, fiz uma boa prova, só que o concurso foi todo anulado. Então eu não posso contar necessariamente como uma aprovação, muito embora eu passei para a etapa seguinte, fiz uma boa prova, mas o concurso foi todo anulado, então, de 2019 para cá, o primeiro concurso que tem da área policial é de fato da Polícia Federal. Uhum. E no momento você teve uma recaída, uma vontadezinha, de fato chegou a fazer concursos para outros que não fosse para delegado, como por exemplo para procurador, promotor? Não. Eu fiz concurso só para a área policial. Uhum. Só fiz prova para a área policial. E aí veio o concurso para delegado, né? Já nesse momento da gravação já se foram algumas fases, Isso. Né? Mas eu acredito que a primeira fase é onde há esse filtro maior, né? E eu brinco que é a fase que não vem com gabarito. As outras você sabe ali mais ou menos o que você tem que fazer, Exato. o que a banca espera. Então qual foi a sua reação na hora que você viu o seu nome ali na lista dos aprovados na primeira fase? Eu me lembro que eu acordei na madrugada quando o Sebrasp e o governo anunciaram que iriam divulgar o resultado. Eu lembro que eu acordei de madrugada, porque alguns candidatos disseram, eles divulgam 2, 3 horas da manhã. Eu acordei na cama e eu me lembro da reação que quando eu vi meu nome, eu me tremi. Aí minha esposa estava do meu lado, minha filhinha pequena também, eu acordei minha esposa para ela poder ver. Eu falei, meu nome está aqui, tremendo. É uma reação, é uma sensação que a gente não tem como descrever. É incrível, ainda mais quando você vê que o resultado foi tão proveitoso, tão bom, né? Tão positivo. Você comentou que desde o início, né, foram aí indas e vindas no mundo dos concursos, porque você precisou conciliar com o trabalho, com outros projetos pessoais? Isso, com família. Nesse período de 2018 para cá, a gente ganhou uma filhinha, minha filha hoje tem 1 ano e 5 meses. Tem a questão do trabalho da advocacia que eu exerço também, que eu não podia deixar de lado. E quando eu digo 3 anos
com alguns intervalos, não são intervalos obviamente grandes, até porque o concurso exige muito da gente. Se a gente ficar muito tempo sem estudar, a gente acaba tendo que voltar da estaca zero. Então, eu tinha uma prova para fazer, me esforçava, e depois da prova dava uma descansada de 20 dias, um mês, às vezes chegou até 45 dias ali sem pegar em nada, depois eu voltava aos estudos. Não é o correto, não acho que isso seja a melhor estratégia, mas pela realidade de cada um, de ter que conciliar trabalho com família, você obrigatoriamente tem que ir pausando e se adaptando de alguma forma. E por falar em família, né, muitos comentam que a família apoia, mas muitas vezes não entendem tamanha dedicação. Né? Você comentou que às vezes tem pessoas, servidores públicos, mas às vezes o momento em que passaram eram momentos diferentes, que não precisava se empenhar tanto. É verdade. E você ainda com uma filha pequena, né, deixando ali de participar de alguns momentos por estar estudando. Então sua família, além de apoiar, entendeu tamanha dedicação, que realmente era o momento de você estudar para concurso público? Na verdade, no meu caso especificamente, é um pouco atípico, eu não sei se a maioria das pessoas seguem essa lógica, só que nem todos da minha família sabem da minha vida de concurseiro por fora, sabem do Lucas advogado, do Lucas pai de família, mas eu tentei preservar essa informação, também não sei se é o certo, confesso que eu não sei, porque isso às vezes é muito cobrado. Cadê? Você está ausente? Cadê você? Você não aparece, penso que você está diferente, mas na verdade você está estudando, se dedicando. Então, assim, o apoio incondicional da minha aprovação foi de minha esposa. Ela participou de todo o projeto junto comigo. Desde o início me deu todo o apoio, continua me dando. E os meus pais recentemente souberam, eu comentei com eles que eu estava avançando de fase, que eu vim fazendo prova. E estão extremamente felizes também, me dando todo o apoio. E nem todos sabem, porque eu digo que muitas pessoas, a maioria da sua família obviamente quer o seu bem, mas existe uma forma de abordagem que pode deixar o candidato mais ansioso do que o próprio caminhar do concurso, que já deixa a gente naturalmente ansioso demais. Como aquelas perguntas, né? Já passou? Isso, já passou, quando é a prova, quando é não sei o quê. Por exemplo, o TAF foi depois, meus pais souberam antes do TAF. Na verdade, pouco antes até da primeira prova, eles já estavam situados. Então, assim, aí para o TAF vinham as perguntas. E aí, já foi aprovado? Já foi aprovado, não. E aí, como é que tá o TAF? Que dia é a prova? Aí no dia da prova é hoje, se chover amanhã. Aí minha mãe já perdeu noite um dia antes do TAF. Se chover e a barra escorregar. Se chover e a corrida, eu falo, não, aí você tem que confiar. Então, esse tipo de desejo que dê certo acaba deixando a gente também um pouco ansioso. Né? Então, eu preferi poupar as pessoas ao meu redor e até a mim mesmo também, principalmente. Então, nem todos sabem dessa realidade ainda. Vai ser um susto para muita gente. Você comentou que ao mês do cargo de delegado, né, fez provas específicas para esse cargo, né, e precisou conciliar com o trabalho, mas muitas às vezes estão ali sem trabalhar, buscando um cargo, né, que pode não ser ainda o cargo dos sonhos, mas quando que você acha que realmente vale fazer um concurso, né, principalmente aí na área para quem é formado em Direito, mesmo que ainda não seja o concurso-alvo, para quem deseja ser delegado, por exemplo, da Polícia Federal, aparecendo outras oportunidades, a carreira jurídica no meio do caminho, quando que você acha que vale a pena fazer um concurso? Eu acho que, no caso específico de delegado de polícia, por ter uma oferta histórica relativamente boa de concursos, não valeria a pena a pessoa ficar mudando muito de foco. Ocorreu atipicamente, de forma excepcional, por conta de pandemia, por conta de algumas coisas políticas, uma trava nos concursos de delegado, como eu falei no início, desde 2019, mas essa não é a regra. Eu não enxergo isso como regra, eu enxergo isso como exceção. Então, se a pessoa quer ser delegado de polícia, ela vai ter, vamos chutar aqui, no mínimo 6 a 7 concursos por ano. Pelo menos uns 5, 6, 7 concursos por ano, em média, vai ter esse ciclo. Eu não acho que seja uma decisão, mas seria uma opinião muito particular, uma decisão sábia, se a pessoa quer realmente exercer esse cargo, ficar, digamos, escorregando, fazendo prova para outros cargos, porque isso vai perder o foco. E a gente viu nessa prova agora de delegado da Polícia Federal o nível de exigência, o nível de concorrência, que se você não souber ali todo pelo menos o arcabouço do edital, as chances se reduzem significativamente. Mas isso vai da realidade também de cada um. Às vezes a pessoa está ali estudando para delegado, tem um ano, não tem prova, aparece, por exemplo, para ela fazer uma prova de um analista, uma prova de investigador do DF. Cada um tem a sua realidade, obviamente, então a pessoa tem que abraçar também e se adaptar naquilo que lhe convém.
Uhum. E estratégia carreira jurídica, quando que você conheceu? Estratégia, na verdade, o estratégia sempre foi muito falado, né, entre os concurseiros. Eu fiz a assinatura do Estratégia Carreira Jurídica no ano passado, tem um ano que eu sou assinante do Estratégia, foi em 2020, e de lá para cá eu venho me inscrevendo no concurso de delegado federal pré-edital, delegado federal pós-edital. Me inscrevi também no concurso, no curso da Magistratura Federal, que me deu um apoio muito legal nas matérias federais. E, sem sombra de dúvida, foi um dos pilares para essa minha aprovação. Uhum. E que materiais aí você utilizou? PDF, chegou a utilizar videoaulas, chegou a fazer cursinho presencial também? Qual foi o método de estudo que você mais se adequou e por quê? Na verdade, em se tratando do estratégia, a minha maior utilização foi dos PDFs, porque eu já vinha com uma certa bagagem, com uma certa base, então eu não achava que videoaula iria somar tanto naquela preparação. Os PDFs, principalmente de matérias incidentais, vou dar um exemplo clássico, a prova de delegado da Polícia Federal tem previdenciário, direito internacional, empresarial, criminologia, que não necessariamente são matérias que a gente vai ter que estudar. Criminologia não, que a gente sempre estuda. Então essas matérias, PDF de capa a capa, questões, tudo. As outras matérias, o que é que eu fazia com os PDFs de estratégia? No final do PDF eles têm um resumo da aula, lia aquele resumo, fazia as questões e, enfim, tratando de estratégia basicamente foi PDF e questão. Uhum. Seu PDF você fazia marcações, chegou a fazer resumos? Não, eu me recordo que nessa assinatura agora que eu fiz do estratégia, ele já tinha disponibilizado na área do aluno um PDF que é marcação dos aprovados. Então já vinha com as marcações. Então eu acho que se eu fizesse marcação em cima, além de sujar um pouco o material, iria ser perda de tempo. Mas eu volto a dizer que isso é uma metodologia um pouco pessoal. Há quem queira até resumir o próprio PDF, cada um se encontra nesse caminho aí. E falando em perda de tempo, né, principalmente para quem está entrando agora no mundo dos concursos, muitas vezes tem receio de fazer revisão, achando que é andar para trás, quando na verdade a revisão é um investimento para que você consiga de fato, né, aprender ou decorar todo o conteúdo que pode ser cobrado no dia da prova. Então, como eram as suas revisões? Eram baseadas nas questões? Eram baseadas, né, nesse material já resumido? Você tinha aquelas revisões certinhas, né, de 24 horas, 7 dias? Como que eram as suas revisões? Na verdade, revisar é parte essencial. Se você acha que você vai ler o conteúdo do edital e depois você vai ficar pronto para ficar fazendo prova sem revisar, não é o melhor caminho. As minhas revisões, principalmente depois do trilha estratégica, que foi um norte muito bom para mim, eu pegava aquilo dali, fazia um filtro com o que mais vinha caindo nas provas da Polícia Federal, de delegado, 2003, 2018, e aplicava no meu dia. Então, vou dar um exemplo. O estratégia mandava eu estudar naquele dia princípio da insignificância em penal, inquérito policial em processo penal, mais 2 ou 3 tópicos. Eu fazia a minha análise pessoal de relevância e de importância daquilo, ia no final do PDF, não li o PDF mais todo, porque tem revisão, li o resumo, li o que eu já tinha de algum material meu e caía para a questão. Aí eu fazia questão, lia jurisprudência e letra de lei. A trilha estratégica, né, para o estratégia concursos é algo que já vem de um tempo, mas para a estratégia carreira jurídica é algo recente. Então, recente. Se você puder falar para o pessoal que está nos assistindo, né, o que é a trilha estratégica e pelo que você usou? Isso. A trilha estratégica, ela é um material que, na minha opinião, ela vem tentar suprir essa interrogação do candidato de reta final, o que é que ele vai estudar, como é que ele vai revisar. Então, ela aborda todo o edital e divide por dias, por metas, né? Na verdade, ela divide por semanas. Aí divide pela quantidade de dias que você vai fazendo e acaba atingindo aquela quantidade de tarefas pela semana. Ela tenta abarcar também com um nível um nível hierárquico de prioridade, as matérias que mais são cobradas, as matérias que menos são cobradas, os assuntos mais cobrados, menos cobrados, e direciona o aluno, olha, segunda-feira você vai estudar penal isso, processo penal tal assunto, constitucional isso, administrativo, previdenciário. Na terça-feira você vai estudar internacional ou você vai continuar o que você veio na aula passada de penal. Então a trilha justamente é um norte, né? Ela lhe dá um norte para você seguir. E os próprios professores no material, eles deixam claro que aquilo dali é uma sugestão, que cada aluno deve fazer sua adaptação. E eu também acho que a adaptação é importante. Porque às vezes a pessoa já fez toda a revisão, quer pegar a trilha do zero, vai voltar da estaca zero quando ela podia continuar
para poder terminar algumas coisas do edital. Então também tem que ter essa adaptação pessoal. Eu acho que a adaptação ela pode vir também de acordo com a disponibilidade que cada pessoa tem de horas líquidas, né? No mundo dos concursos a gente escuta muito isso, as pessoas gostam de saber de horas líquidas. Isso. Quantas horas por dia você disponibilizava, né, para estudar para concurso? Era algo muito variável. Quando não tinha nenhum edital assim aberto, tinha dias que eu estudava 4 horas, 5 horas, 3 horas. Tem dias que eu estava cansado, não estudava nada. Tinha que estudar 2 horas, mas se eu fosse traçar uma meta média, depois do edital, ali umas 6 horas. No último mês, nos últimos 2, 3 meses ali, vamos botar umas 8 horas. 8 a 10 horas. E aí, nas 2, 3 últimas semanas, a gente chegava a bater 12, 14 horas, mas assim, não é algo, essa questão de horas líquidas é algo um pouco, as pessoas... Existe um mito por trás disso. Não, o concurseiro está ali estudando 20 horas. Ninguém consegue fazer isso. Esse número que eu estou falando de 12 a 14 horas foram nas 2, 3 semanas que antecederam a prova. Porque assim, eu precisava pegar tudo que eu tinha de material, fazer aquela revisão de véspera, para decorar coisas como prazos, qual é a pena de tal crime, o que é que o STF entende sobre aquele caso recentemente. Então, é uma revisão geral, mas ninguém aguenta. Tanto que depois da prova eu estava esgotado. Inclusive, até compartilhando uma situação bem pessoal, que é inerente aos concurseiros, cada um reflete de uma forma. Eu estou com o rosto aqui todo cheio de espinha. Isso é uma forma de você também estar desabafando com os concurseiros, cada um reflete de uma forma. E isso tipo assim, o desgaste físico que eu venho tendo por conta dos concursos, dormindo pouco, tendo que compensar com o trabalho. Outros colegas emagrecem muito, outros colegas engordam bastante, outros colegas têm outro tipo de debilidades que por conta desse desgaste. Então não vá pensando que você vai estudar 14 horas por dia, eternamente que não. Lucas passou para delegado da Polícia Federal, estudou 14 horas por dia, não. Na minha média, se ainda fosse botar uma média, eu diria que eram 5, 6 horas. 5, 6 horas. E simulados você fez? Fiz. Todo sábado eu fazia simulado de estratégia. Eu acho que os simulados ele vem, né, não só para simular o seu conhecimento, para você saber aquilo que você está mais forte, aquilo que você precisa estudar mais, mas ele vem para simular um momento de prova, principalmente uma prova do Sebrasp, né, que você precisa ir lá com estratégia, sabendo quantas questões você tem que fazer no mínimo, se você vai deixar questões em branco, se você vai começar da primeira questão e até o final, ou se você vai começar pelas aquelas questões que você acha que tem mais facilidade. Então, como você fez nos simulados e o que você levou de estratégia para a hora da prova? Os simulados eu fiz da mesma forma que eu fiz a prova. Começava da primeira à última questão. Então eu sabia as primeiras questões dos simulados também coincidiu com as primeiras questões da prova. O estratégia acertou muito nisso. Salvo engano, era direito administrativo, a SESP na direito administrativo, eu segui aquela ordem. Então na prova não mudei a estratégia. O que eu vim fazendo no simulado, que eu acredito que pode ser uma estratégia interessante, era o seguinte, eu via o gabarito definitivo antes, não o gabarito da questão, só o retrato. Quantas certas, quantas erradas tinha, para fazer um cálculo, uma ponderação, se a estratégia estava se atentando a isso, e na maioria das vezes se atentava sim, o curso vinha 120 itens, 63, 57, 60, 60. Então eu tentava fazer algumas contas no simulado, deixar algumas questões em branco, depois eu fazia uma conta minha, eu marquei muito mais certo do que errado. Vale a pena eu chutar no errado? Aí eu fazia muito mais errado do que certo. Vale a pena chutar no certo? Em alguns simulados eu tive um aumento de 2, 3 pontos com isso. Tentei levar essa técnica para a prova, mas não funcionou. Porque na prova eu fiquei, digamos, em dúvida umas 8 questões, 6 questões. Dúvida real, claro que tem aquele chute calculado. Quando eu fui fazer a conta, estava muito apertado. Era, digamos, eu vou dar um chute, era 55, 56. Então, não valia a pena eu correr esse risco na prova. Aí eu tive que fazer mesmo com a cabeça um pouco mais no lugar. Né? Na prova eu fiz diferente, porque se tivesse dado realmente, na hora da prova, uma diferença desproporcional muito grande de certo e errado, talvez eu aplicasse um chute calculado dessa forma, estratégico também. Né?
É engraçado que eu já entrevistei um representante do Sebrasp e fiz exatamente essa pergunta, se havia um equilíbrio, né, entre as respostas certas e erradas. Eles me responderam que não, mas de tanto entrevistar pessoas que fizeram prova do Sebrasp, eu já estou começando a achar que eles só não quiseram entregar o ouro, que realmente isso pode acontecer. E no final das contas, quantas você marcou, né, quantas você deixou em branco e qual foi a sua pontuação? Eu marquei os 120 itens, eu fui para a hora decidida a não deixar a questão em branco. Marquei os 120 itens, errei 8. Fiz 104 pontos. E nos simulados você chegou a fazer discursivas também? E no momento da prova, em que momento você deu uma olhadinha ali no tema, né, nas questões? E em que momento você realizou de fato a discursiva? Discursiva não. Discursiva, como eu tinha falado, eu passei no Espírito Santo em 2019 e a segunda fase do Espírito Santo foi foram 2 meses, 3 meses depois da primeira. Então eu vim numa base considerável, que eu achava considerável, para fazer prova escrita, para fazer peça processual, e eu tinha meu caderno. Eu fiz meu caderno do Espírito Santo em 2019, que eu só bati o olho, tinha um esqueleto já todo na cabeça. Então, eu acho que eu fiz poucas peças. Foi uma parte que eu deixei pouco. Mas, assim, fiz pouco porque eu já tinha o esqueleto todo pronto na cabeça e os artigos decorados que eu iria usar na hora. Então, não fiz tanta questão discursiva, não. Até porque eu tinha a impressão que o filtro maior ocorre na parte objetiva, no certo e errado. E como eu sabia que tinha muito tempo sem concurso, muito tempo sem prova, o pessoal de magistratura de MP estava ali sedento. Eu sabia que o corte viria muito alto. E como veio, foi o maior corte da história da Polícia Federal, 94 pontos para se passar. Foi o maior corte de todos da história, pelo menos é que os colegas comentam. Então eu sabia que a objetiva era eu queria dividir o jogo. E de fato ocorreu. E a subjetiva, por ter um esqueleto também já bem preparado, graças a Deus também tinha uma nota boa. Sem dúvida nenhuma, né? Essa primeira fase é onde acontece o filtro maior, mas não quer dizer que pode deixar de lado as demais, né? Não, uma delas, e tão temida também dentro da Polícia Federal, independente do cargo, é o TAF. O teste então, em de que momento física. Você começou a sua preparação para o teste de aptidão física? O teste de aptidão física, eu tive uma preparação intensa. Em dezembro e janeiro, quando eu vi que o boato de que iria sair concurso, eu comecei a me preparar, me atentar muito para isso, a controlar peso, perder um pouco de peso. Só que quando saiu o edital, eu vi que eles reduziram o índice. Então, como eu estava treinando, talvez até para um TAF mais puxado, e esse ano a Polícia Federal reduziu um pouco os índices, eu vim administrando o treino. Então, eu treinava 2, 3 vezes por semana no máximo. 2 vezes por semana, no final de semana, às vezes descia, dava uma corrida, pegava peso, fazia treinamento de barra. E nunca me preocupei especificamente com relação ao TAF, com natação, pelo histórico de já vir nadando e tal, mas as outras modalidades sim. Sempre corria, fazia barra e ficava saltando 1 ou 2 vezes por semana. Depois que saiu o resultado, logo depois que eu corrigi o gabarito extraoficial dos cursinhos, que eu vi que minha nota estava, assim, digamos, com um bom percentual para poder ser aprovado, aí eu comecei uma preparação de 2 vezes por dia. Não fiz mais nada, inclusive desde a prova do delegado, no dia 23 de maio, desde aquela prova que só estava me dedicando praticamente ao TAF. Um diferencial para o cargo de delegado, né, diferente para os outros cargos aí da Polícia Federal, é a prova oral. Então, como foi sua preparação para essa parte do certame? A preparação da prova oral também é uma parte específica, porque não é só a questão do conteúdo, como os professores aqui do Estratégia explicaram. Os examinadores querem ver a sua postura, a sua eloquência, a sua percepção e a sua reação diante de uma situação de crise, de pressão. Então, digamos, é uma fase que você tem um duplo treinamento. O treinamento do conteúdo jurídico, a revisão do conteúdo jurídico que você já vem tendo, com também questões posturais, questões de fala, questões até de persuasão também, que o cargo na prática do dia a dia, de fato, exige. Para o cargo de delegado, né, cai em peso em matérias do direito, mas a gente sabe que nem tudo como cai, como é cobrado, é da forma com que se aprendeu na faculdade, né? Sem contar que há outras disciplinas também. Então, qual foi a matéria que você teve mais dificuldade? Como que você fez para superar? A matéria com mais tive dificuldade empresarial e talvez direito civil. São matérias que não tinham uma base, nunca tive um afeto muito grande pelas matérias, mas eu consegui superar pensando da seguinte maneira: ou eu estudo,
ou eu sei que eu vou ter dificuldade para ser aprovado. Essa pergunta que você fez, inclusive, é muito interessante pelo seguinte: em alguns concursos que eu vinha fazer, que eu fiz em 2018, eu ficava muito perto da aprovação. Quando eu via minha nota em penal, processo penal, por exemplo, era muito alta e eu achava aquilo massa. Que legal, processo penal, olha, fiz 90%, algumas matérias, algumas provas eu fechei, mas isso não estava adiantando. Então, não é questão, fala, na prática, isso não estava me levando a resultado. Eu sabia que tinha matérias que eu tinha deficiência que eu precisava corrigir. Então, o que me incentivou a estudar empresarial, direito civil, foi justamente a necessidade de reconhecer, de saber que ou eu estudava, ou então não iria dar certo. E aproveitando, né, já falando aí disso, que eu acho que você considera que foi um erro, mas que você conseguiu corrigir, se você tivesse que enumerar erros durante a sua preparação, quais seriam? O que você considera também que foram os seus principais acertos que te levaram a essa aprovação? Principais erros, muitas vezes você tem um desânimo de achar que pode ser algo difícil, você pensar talvez em mudar de foco. Eu vou estudar agora para juiz, porque está vindo muito concurso para juiz. Não cheguei a fazer isso na prática, porque realmente não teve concurso. Mas poderia ser um erro prático realmente, de eu estar estudando para delegado, apareceu uma prova de magistratura, eu estava estudando já essas matérias também, empresarial, civil, processo civil, eu vou fazer. Outro erro no início que a maioria dos candidatos cometem, a gente faz pouca questão no início. A gente não lê tanta letra de lei, isso é um erro. A gente não lê tanta jurisprudência. E quem está começando no mundo dos concursos, às vezes, tende a se encantar, se apaixonar por um tema. Então a gente vai estudar sobre culpabilidade. Um exemplo. Aí a pessoa está lá e começa a ler sobre qual culpabilidade. Aí depois começa a estudar sobre Zaffaroni, se apaixona e quer virar um doutor em direito penal. Isso, estrategicamente, para concurso público, é considerado um erro. Porque talvez isso lhe ajude lá na frente, é uma questão discursiva, uma prova oral, mas não é a regra. A gente tem que ter um pouco mais de objetividade. E no início, a gente não tem essa objetividade. A gente é um pouco mais romântico, a gente quer pegar um material enorme para poder ler, não faz tanta questão. Então, sem sombra de dúvida, esses erros seriam corrigidos se eu iniciasse a caminhada hoje. E acertos? Acertos. Letra de lei, questões, imposição de disciplina, saber que ou faz ou não faz. Essa pergunta que você me fez quanto às matérias que eu tinha mais dificuldade, não deixa de ser, na minha concepção, acerto de você respira fundo e, como alguns professores falam, você não tem opção, ou você enfrenta ou você melhor começar a repensar. Então isso também eu acredito que foi um acerto, foi começar ao longo da trajetória, identificar aquilo que você tem mais dificuldade. Eu acho que esse talvez tenha sido um dos maiores acertos. Identificar quais são as suas dificuldades, não no que você estava indo bem. Porque isso não iria me levar para lugar nenhum. Se eu fizesse uma excelente prova agora de penal, processo penal, e deixasse a deslizar nas outras matérias, não iria me levar a lugar nenhum. Então, é identificar naquilo que você não é bom. E aprofundar naquilo, e focar naquilo para você ter condições de ter um diferencial. Lucas, estudar para concurso público, né, não envolve só a dificuldade de ter que aprender o conteúdo, mas envolve também as dificuldades, né, de ter que manter o psicológico, né, a mente sã. Isso. No seu caso, de ter que conciliar com família, com filho pequeno. Então, o que você considera que foi mais difícil nessa sua caminhada até a aprovação e o que foi sempre a sua principal motivação? A família, sem sombra de dúvida, né? Além do sonho pessoal, a família é uma grande motivação. E dificuldade essa conciliação, principalmente essa conciliação que foi um projeto muito particular meu, de minha esposa, que a gente não compartilhava com todo mundo. Então isso teve para mim um peso, porque eu tive que abrir mão de contato com alguns amigos, com familiares, e nem todo mundo entendia. Até hoje as pessoas também não entendem. Essa é uma dificuldade. A dificuldade de você, às vezes, estar cansado, mas você sabe que tem que estudar. Você tem que abrir mão de algumas coisas e tem que passar por cima, levar fundo. Isso é uma barreira. Às vezes, no final de semana, que você poderia estar curtindo com um familiar, com a esposa, você está estudando. São as dificuldades que todos enfrentam. Lucas, para a gente finalizar essa gravação, o que você gostaria de aconselhar para quem está chegando agora no mundo dos concursos? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem também para aqueles que já estão em busca da tão sonhada aprovação, como até aqui você conquistou a sua. Certo. Eu queria deixar a mensagem que, muito embora eu não seja ainda delegado da Polícia Federal, mas só
a visualização no Diário Oficial e a grande chance de eu ser chamado agora para Brasília, para o curso de formação profissional, já me faz ter a sensação de que tudo isso que eu vivi nesses 3 anos valeu a pena. E tem valido a pena. E não é um discurso retórico nem redundante, que todo mundo sempre fala que vale a pena, porque é realmente uma sensação única. Estava hoje com o pessoal do Estratégia, conversando com alguns professores, com alguns alunos, e agradecendo a Deus por estar podendo viver também essa experiência. E isso realmente não tem preço. Quando você se enxerga no final da linha, quando você vê essa possibilidade de você exercer o cargo dos seus sonhos, seja ele qual for, você consegue ter ânimo, ter força, ter gás para poder seguir em frente. E não pense que é mais um discurso, que é mais uma promessa, uma falácia, porque não é. E você que está começando agora, o importante é dar o primeiro passo. O importante é, como eu falei no início da entrevista, a prova do Rio Grande do Sul foi um dos primeiros passos. A relativamente boa classificação que eu tive, foi um gás para eu continuar, né? Você não pode pensar em retroceder. Eu fiquei por pouco, não é para mim. Não, isso não é pensamento, até porque tudo na vida você vai conquistar, tudo na vida que você quer, você vai ter que passar por dificuldades, por interrogações e por lutas. E, novamente, isso também não é um discurso qualquer, isso é a grande verdade. Então, a mensagem é essa, continuem firmes e não desistam, porque vale a pena no final. Lucas, eu quero agradecer pela sua disponibilidade dessa entrevista, falar um pouquinho sobre a sua jornada até a aprovação, que Muito venha obrigado. logo, né, esse curso de formação e a nomeação Urgente. também. Então, parabéns e obrigada. Obrigado a vocês, Estratégia. Eu que agradeço. E para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!